Vamos começar este culto da família com muita alegria, dispostos a receber o novo do Pai. Vamos começar este culto abrindo a Bíblia em João 4, 23. Diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Somente até aqui. Os verdadeiros adoradores, eu quero focar nessas palavras, os verdadeiros adoradores. Isso é, aqueles que são sedentos pela presença de Deus. Aqueles que não entoam louvores da boca para fora, mas sim aqueles que, quando estão diante do Pai, anseiam viver algo novo. O que é adorar? É quando sai do coração. Quando você adora de coração, o Pai recebe a sua adoração e, em meio aos louvores, Ele já vai tratando com você. És santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado. A casa. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. A casa somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que possamos cantar e clamar que só Ele é. Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, e uma coisa
sentindo meio que frio na presença, se você está se sentindo longe, distante do Pai, fala para Ele: Pai, me traz de volta, reacende a minha chama. Eu quero continuar sendo o seu ministro, eu quero continuar sendo o seu instrumento, Senhor. Que venhamos adorar aqui, para que o Senhor venha sobre nós com a graça dele. Amém? Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também és. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu morei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu morei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Bom, graça e paz. Quero convidar a cada um de vocês para abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler até o 22. E caso você esteja somente com o seu celular, somente ouça, né, o que vamos ler. Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa da criação e aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Amém? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo já se faz presente. Ó Deus, que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração como cheiro agradável. Agora eu te peço que o Teu Espírito Santo continue conosco, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário para nós, Senhor. Ó Deus, que nada venha tirar a nossa atenção, mas que possamos estar conectados contigo, ó Pai, para receber
recebermos o teu renovo nessa noite, porque eu tenho certeza que nós não sairemos deste culto da mesma maneira que nós entramos, ó Pai. É o que eu te peço, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nos primeiros versículos que nós lemos, Paulo relata algumas verdades a respeito do evangelho dos filhos de Deus. E uma das verdades relatadas nesses versículos que nós lemos, uma é que haverá sofrimento, né? Paulo escreve as cartas ao Romano num contexto de perseguição, lá no Império Romano, onde os cristãos não podiam professar sua fé publicamente, né? Eles eram presos e mortos. Nós, graças a Deus, irmãos, nós podemos expressar, né, a nossa fé publicamente, não sofremos esse tipo de perseguição hoje. Onde vivemos, passamos por outros sofrimentos, né? Mas não esse. Qual, pastora? Lá onde diz João 16:33, que diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas a palavra de Deus também diz, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Então aqui nós não passamos atualmente por perseguição na nossa fé, nós podemos publicar o nosso Senhor Jesus, a nossa fé publicamente, mas passamos por outras coisas que são as aflições deste mundo. Mas o Senhor nos anima nessa noite com a palavra de Deus, né? Com a palavra dele que diz, olha, no mundo vocês estão tendo aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A segunda verdade relatada nesses versículos, que há uma glória a ser revelada. A glória de Deus é a presença manifesta no homem. No Antigo Testamento nós vemos a glória sendo manifesta na natureza, né? Seja quando nós lemos ali onde houve a manifestação na natureza, que foi a manifestação na sarça ardente, né? E no Novo Testamento foi a glória manifestada em milagres. Mas, irmãos, existe uma manifestação poderosa da presença de Deus, a terra a ser revelada. Qual a terceira verdade que nós podemos ver nesse versículo lido? Que é uma expectativa de uma geração. Ou seja, irmãos, existe uma expectativa a respeito de nós, filhos de Deus, tanto na terra como no céu. Vivemos uma geração caída, dominada pelo pecado e por toda sorte de perversidade. E essa geração caída, irmãos, espera de mim e de você a manifestação. Quer dizer o quê? Como nós lemos, espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Eu e você que estamos comprometidos com o Pai. Eu e você que um dia recebemos o nosso Senhor na nossa vida e dissemos que Ele é o Senhor, Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? Vimos aqui, lemos que a manifestação tem que vir por nós, porque muitas pessoas estão gemendo aí, esperando, tendo uma palavra de esperança e muitas vezes não tem por onde vir, porque nem os filhos de Deus estão querendo ali manifestar a glória de Deus. Mas eu tenho certeza que nessa noite, eu e você estamos atendendo a esse chamado do céu, para que possamos, eu e você, manifestar a glória de Deus. Amém? Uma geração, irmãos, caída. Vamos lá, em Mateus capítulo 24, versículo 1. Eu vou ler Mateus capítulo 24, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando do quando se aproximava dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas, enganarão uns a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Né? Lemos aqui, queridos irmãos, quantas coisas são sinais da vinda do Senhor Jesus, mas no versículo 13 ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E ele ainda diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, né? Então, irmãos, uma geração caída, que nós vemos ali, se compararmos as palavras de Jesus acerca dos últimos dias e o que vemos diariamente, podemos afirmar que vivemos e somos a geração dos últimos dias. Por quê? Porque todos esses sinais, quase todos, né? O evangelho ainda precisa ser pregado em alguns locais, mas pela internet, pelos meios de comunicação, eu creio que já está chegando em todos os locais a palavra do Senhor. Irmãos, muitos cristãos limitam a visão dos últimos dias a alguns fatos, mas a ideia de que muitos têm é que Deus perdeu o controle da situação. Quantas pessoas às vezes pensam, mas será que Deus, ele não perdeu o controle da situação? Será que Deus, ele ainda continua tendo domínio dessa terra? Imaginam que o Senhor Jesus, ele perdeu, né, a situação e que o diabo se apoderou de tudo. Isso é uma mentira. Deus continua no controle. Glória a Deus por isso. Irmãos, todas essas coisas já foram determinadas pelo Pai para que por meio da geração caída se levantasse uma geração que manifestasse a glória de Deus. E quem é essa geração? Eu e você. Amém? A geração do avivamento. E como entendermos que nós somos a geração do avivamento? Vai lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, vou ler do 17 ao 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a geração do avivamento. A igreja atual, irmãos, está às portas de viver o maior avivamento da igreja, né? A glória de Deus há de ser revelada a essa geração caída. Essa geração que nós vemos e dizemos, Senhor, eu não consigo acreditar numa geração que por vezes não acredita nem que o Senhor existe, né? Para a nossa salvação, irmãos, aliás, para a nossa nação existe uma glória especial. Profecias foram liberadas sobre nós, dizendo que nós seríamos o quê? O Brasil, um celeiro de missionários. Eu creio nessa palavra que o Brasil é um celeiro de missionários. Glória a Deus. Precisamos parar de olhar para essa geração com olhar de lamentação, com a sensação de que o diabo venceu. Satanás não venceu nunca. Ele é um derrotado. E que nos resta não é sentar e esperar Cristo voltar, não, é nos posicionar como filhos de Deus, assumindo nosso papel como quê? Agentes transformadores. Glória a Deus.
Precisamos parar de depositar nossa confiança em homens, de esperar que os problemas das nossas nações, como muito dizem, isso daí quem tem que resolver é um governante, isso quem tem que resolver é o presidente, é um problema político. Não. Nós temos que esperar, não da mídia, mas a resposta para essa geração está nas mãos da igreja. As trevas só ganham espaço quando a igreja do Senhor não se posiciona. E quem é a igreja do Senhor? Eu. A igreja do Senhor é você. E as trevas, elas só dominam quando eu e você não nos posicionamos como os filhos de Deus, aqueles que vão manifestar a glória do Pai. Precisamos, como igreja, abandonar a postura de omissão. Quantos são omissos, né? Quantos, em vez de declarar a soberania de Deus, não, eles são omissos, deixando as coisas de Deus passar como se não tivessem nada com isso. Muitas vezes por medo da timidez, do comodismo, em assumir nosso lugar, nossa identidade de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos a resposta. Eu e você somos a resposta para essa geração. Eu e você fomos chamados para mudar este cenário ao nosso redor, amém? Será que o Senhor pode contar comigo e com você como aqueles que vão mudar, aqueles que vão revolucionar essa geração? Eu pergunto para você nessa noite, qual a sua resposta do chamado de Deus? Vejamos 2 exemplos na Bíblia, e depois você vai me responder no final do culto, escrevendo aí quando eu perguntar. Preste atenção, né? Eu vou falar agora e no final do culto eu vou perguntar quem é você, tá bom? Vemos na Bíblia 2 coisas em resposta, 2 exemplos em resposta ao chamado de Deus. Vemos Nínive, estava vivendo uma geração como a nossa. Já leu lá sobre isso? Quando o Jonas, Deus chama Jonas e fala, olha, eu quero que você vai pregar a Nínive, né? Para aquele povo, para que ele se arrependa. Mas o que Jonas faz? Ele pega o barco e vai para Tarsis, vai para o lado contrário. Quantas vezes eu e você somos chamados para pregar, para falar do amor de Deus e pegamos o barco contrário do comodismo? Mas nessa noite o Senhor nos chama não para a desobediência como Jonas fez, mas para a obediência. Deus, ele tem um povo que ele está preparando moradas para que eu e você falamos do amor de Deus, para que essas pessoas se arrependam e tenham o mesmo destino que eu e você, que é a vida eterna. Mas Jonas, o que ele fez? Ele achou que aquele povo não era merecedor do perdão de Deus. E quantas vezes nós fugimos de levar a libertação as pessoas, achamos que isso é pesado demais para mim e para você. Levar a libertação, um povo que precisa de salvação, um povo que precisa ser liberto, um povo que precisa da glória do Pai. Irmãos, um outro exemplo, Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Por um momento, ele não se achou capaz. Moisés olhou e falou, mas eu sou capaz de levar a libertação deste povo do Egito? Por um momento ele não se achou capaz e tentou o quê? Fazer como Jonas, fugir. Mas ele compreendeu que o seu chamado em libertar aquele povo da escravidão era maior do que ele precisaria enfrentar. Então, ao contrário de Jonas, que fugiu, Moisés encarou, porque ele sabia que era maior do que ele precisaria para enfrentar. Nós lemos lá em Romanos, no início que eu falei, né? E se nós formos parar, não precisa abrir a palavra do Senhor, mas se nós formos parar no versículo 20, lá em Romanos 8:20, que diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, Moisés libertou o povo da escravidão egípcia. Hoje nossa geração espera a manifestação dos filhos de Deus para serem libertos do quê? Da escravidão do pecado. Moisés, ele libertou aquele povo, né, de uma escravidão egípcia. E o que hoje os filhos de Deus, eles têm que fazer? Fazer a libertação do quê? Da escravidão do pecado. O povo se encontra escravo de um pecado, mas não há aquele que vá e traga libertação, traga uma palavra, traga ali alguém que possa trazer refrigério para aquela alma.
Deus poderia ter feito nascer em qualquer outra geração, mas Ele escolheu essa geração. Então é nessa geração que devemos investir, irmãos. É por esta geração que eu e você devemos fazer o quê? Chorar e clamar. É por essa geração que nós devemos lutar. Existe um anseio ardente dessa geração pela manifestação dos filhos de Deus. Para manifestarmos a glória de Deus nessa geração, nós precisamos o quê? Ter a visão na eternidade. Ter a visão da eternidade. O que isso quer dizer? Entender que a vida não se resume às coisas terrenas, mas precisamos viver para o reino. Entender que estamos aqui de passagem, que nós não somos deste mundo, mas existe um algo maior, né, que os olhos não viu, nem subiu ao coração, mas é o quê? A eternidade que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quantos de nós temos uma visão grandiosa da glória de Cristo? Ou tudo se torna tão pequeno, nossos problemas, limitações se tornam, irmãos, insignificantes perto da missão que nós temos. O que nós podemos fazer? Buscar um alinhamento espiritual. O que isso quer dizer? Nossa vida, nosso coração, nossos sonhos, nossos planos e nossas vontades precisam estar alinhados. E alinhados com o quê? Alinhados com a vontade de Deus. Amém? Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Não existe mudança se nós continuarmos fazendo aquilo que nós sempre fizemos. Mas quando nós saímos da zona de conforto, as coisas que nos acomodam, que nos afastam de Deus, até mesmo que são lícitas, você não vai mudar o mundo sentado numa cadeira, né? Você não vai mudar o mundo, de repente, somente focado em ouvir um culto, mas você vai mudar o mundo quando você ouvir a voz de Deus e ir por aí falando do amor de Deus. Nós devemos levantar um clamor verdadeiro, irmãos, por essa geração. Em tempos difíceis nós estamos vivendo atualmente, e nós sabemos que nós, como filhos do Deus Altíssimo, filho de um Deus que nós sabemos que nós clamamos e Ele responde, nós devemos levantar um clamor por essa geração. Não podemos olhar nessa geração com um olhar de acusação. O que é um olhar de acusação? Fazer como Jonas. Ah, não, Deus, esse povo é tão pecador, faz tanta maldade, eu vou falar do teu amor para ele. Não, nós não devemos olhar para essa geração como um olhar de acusação, né? Mas nós devemos entender que eles possuem um entendimento que foi cegado por Satanás. Ao invés de acusar, eu e você precisamos levantar um clamor que atrai a presença de Deus a essa geração. Eu e você precisamos levantar um clamor que atraia a presença de Deus a essa geração. Irmãos, no meio da geração caída, Deus tem levantado uma geração diferente, comprometida. Em quê? Em levar o evangelho, resgatando e curando essa geração. Nós não estamos terminando, mas eu quero que você escreva, porque eu quero ver se realmente você está participando, se você está entendendo a palavra de Deus. Nós somos chamados para ser resposta a essa geração. Nós vamos fazer o quê? Fugir como Jonas ou vamos responder como Moisés? O que você vai fazer? Você vai fugir como Jonas ou você vai responder como Moisés? Quem é você nessa noite? Jonas ou Moisés? Não só nessa noite. Quem é você? Jonas ou Moisés? Escreva aí. Vamos ver qual o primeiro que vai escrever. Você é Jonas ou você é Moisés? Amém? Alguém já respondeu aí? Irmãos, está todo mundo vivo aí ou foi arrebatado? Se você está vivo e se você está me ouvindo, eu quero saber. Você vai fugir como Jonas ou você vai responder como Moisés? Thaís Sampaio respondeu. Ela vai responder como Moisés. Eu estou com você, Thaís. Eu vou responder como Moisés, né? Isso, ó José, eu sou Moisés. Isso mesmo, né? Por quê? Fugir como Jonas, nós vimos qual foi o fim. Mas sabemos quando nós enfrentamos, olhamos para Deus e falamos, Senhor, se não for o Senhor nos capacitando, nós não conseguiremos prosseguir. Patrícia Perazzo, Ori, Jane, Moisés. É isso aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que eu e você sempre, quando formos, né, sendo colocados para agir nessa geração, nós possamos agir como Moisés. Daiane, Cristiane,
Tatá, Moisés, Vanessa, Lu, glória a Deus. Essa é a geração de Moisés. Que eu e você possamos entender que nós não devemos fugir, porque nós temos um Deus que diariamente está conosco. Amém? Vamos lá, em Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, Deus falou comigo, muito comigo a respeito desse versículo, né? Quantas vezes, no momento de desespero, nós acabamos por nos deixar levar por algumas coisas que não são a vontade de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Irmãos, que palavra melhor para mim e para você. Que Deus olha para mim e para você e diz: para que tanto desespero? Para que tanta preocupação? Para que tanta afobação? Para que tanto tudo? Se Ele diz que Ele está conosco todos os dias, isso quer dizer que o Senhor está conosco hoje, amanhã, Ele esteve ontem, Ele vai estar no futuro, porque Ele diz que Ele está conosco sempre. Ele diz: eu estarei com vocês sempre, até a consumação dos séculos, né? Glória a Deus por isso. Não há razão para que eu e você desistamos, né, de algo na nossa vida, se a gente entender, isso ficar gravado no meu e no teu coração, que o Senhor está conosco sempre, né? Que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos abandonar. Não há razão para desespero, porque Ele diz: eu estou com vocês sempre. Ele está conosco, irmãos, na tristeza. Ele está conosco na alegria. Ele está conosco na doença, na saúde, no fracasso e no sucesso. O Senhor está conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia. E para fecharmos, eu quero que você abra em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe por quê, irmãos? Podem até intentar acusação contra mim e contra você, mas olha aí a resposta: é Deus quem os justifica. Eu e você não precisamos nos justificar, porque temos nosso Pai que nos justifica. Continuando, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo que morreu, quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Repita aí. Quem nos separará para o diabo ouvir? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer um aleluia? Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um amém? Irmãos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Eu quero que você fique aí no versículo 37, que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Lembra como eu sempre, quando eu prego, eu dou esse exemplo, quando está dizendo que nós somos mais do que vencedores, o que isso quer dizer?
que eu e você vencemos ontem, eu e você vencemos hoje, eu e você venceremos amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, assim até que o Senhor Jesus volte, porque foi palavra de Deus que disse que nós somos mais do que vencedores, e o verbo aí está conjugado no presente. Ele não diz que nós fomos mais do que vencedores. Ele não diz que nós seremos, mas ele diz que nós somos mais do que vencedores. Isso está no verbo presente. Irmãos, quando nós temos Deus como parceiro, quando a gente vê que nós somos mais do que vencedores, algumas coisas a gente pode entender dessa lição de quando nós somos mais que vencedores. Em que momento nós somos mais que vencedores? Quando eu e você temos Deus como nosso parceiro. Por quê? Pois a parceria com Deus, ela nunca falha. A parceria, eu com alguém, eu com um amigo, pode falhar. Mas quando a nossa parceria é com o nosso Deus, ela nunca falha. Amém? Essa parceria sempre vai dar certo. Essa parceria nunca vai desfazer. Mas ela sempre vai. Nós sempre vamos entender que ela nunca falha. Glória a Deus por isso. Quando nós somos mais do que vencedores, quando reconhecemos Cristo como Salvador, quem tem Jesus como companheiro de oração nunca será derrotado. Se você tem, o Senhor Jesus como seu companheiro de oração, se nós temos nosso Jesus como nosso companheiro de oração, nós nunca seremos derrotados. Glória a Deus por isso. Aleluia. Somos mais do que vencedores quando quê? Vivemos seguros no amor de Deus. Por quê? Na força deste amor, todos os obstáculos se tornam um nada, Quando estamos no amor de Jesus, todos os obstáculos, eles se tornam um nada, irmãos. Eu quero que fique gravado essa palavra no seu coração, que nós somos os filhos de Deus, que essa geração que está perdida, que essa geração que não consegue olhar e ver uma solução, ela espera que eu e você nos manifestemos, e é o Senhor Jesus que estará conosco. Eu quero que você entenda que ainda que as tempestades virão sobre a tua vida, ou já passaram sobre a tua vida, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus nunca nos deixou só. Por quê? Porque ele diz que está conosco sempre até a consumação dos séculos. Amém? E eu também quero que você, em todos os momentos, entenda que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Porque nós temos uma parceria com Deus vivo, que intercede diariamente por mim e por você. Nós reconhecemos Jesus como Salvador, e se Ele é o companheiro meu e seu de oração, não há o que temer. E nós devemos viver seguro no amor de Deus, porque na força deste amor não há obstáculo que nos pare. Amém? E que você possa entender que o Senhor nos escolheu como Moisés, não como Jonas Fujão, mas que eu e você possamos ser Moisés nessa geração que clama pela expectativa da glória do povo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E como sempre eu faço, pode tocar aquele louvor oceano. Tá? Eu quero fechar essa pregação com o louvor, E que você possa louvar ao Senhor e em todo momento, passe o que passar, Estamos sim com saudades, mas sabemos que é por pouco tempo que estamos aqui separados por uma tela, mas em breve estaremos todos juntos, Porque nós sabemos que, como foi lido aqui, nada pode nos separar do amor de Cristo. Será um Covid? Será uma enfermidade? Não, está dizendo que nada, nem a fome, nem perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar, nem as coisas do porvir, nem os anjos, nem o principado. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Nada poderá nos separar. Aleluia. Glória a Deus.